Pelo sinal da cruz, grande Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje é o dia das missões na Igreja. Penúltimo domingo de outubro, um domingo antes da festa de Cristo Rei, a Igreja leva ao céu preces especiais, celebra uma missa especial, pedindo a graça da propagação da fé católica, para que esta fé seja a ponte pela qual as almas possam passar e chegar a nosso Senhor, sejam salvas. No dia em que São Pedro confessou sua fé em Jesus, como o Filho de Deus, nosso Senhor lhe respondeu que esta maravilhosa revelação não veio da carne, nem do sangue, mas do Pai que está nos céus. Isso significa, caríssimos irmãos, que a fé que São Pedro professou, que a fé que nós recebemos um dia, que a fé que nós pedimos hoje para todos os pagãos, é uma virtude sobrenatural. É um dom que é dado por Deus gratuitamente, sem buscar correspondência em nós, ou seja, sem que haja algo em nós que mereça receber esse dom, mas Deus dá gratuitamente. Mas essa graça, ou seja, para alcançarmos a fé, é necessário a graça prévia de nosso Senhor, a graça de Deus que vai auxiliar na recepção, sobretudo na resposta a essa fé, e esse é o papel do Divino Espírito Santo, que move o coração, o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos a suavidade no consentir e no crer, naquela verdade que nos ensinou nosso Senhor e que está resumida no Catecismo. Naquele episódio da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, a coitada pensava no profundo do seu coração: se ao menos pudesse tocar a barra dos seus vestidos, eu com certeza ficaria curada. Esta era a fé dessa mulher, que já tinha consumido todo o seu patrimônio com médicos, com tratamentos que não lhe valeram de nada. De fato, ela consegue tocar nas barras dos vestidos de nosso Senhor, é curada e, como o próprio Senhor disse, saiu dele uma força que cura, que transforma, que transmite a graça. Naquela mulher, caríssimos irmãos, nós vemos um símbolo das nações ainda pagãs. Nós somos felizes, ou nascemos em berço católico, ou nos convertemos muito cedo, alguns ainda tarde, mas todos nós nos convertemos e seguimos a nosso Senhor. Podemos escutar a voz de Jesus pela voz dos sacerdotes. Podemos estreitar nosso Senhor em nosso coração pela Sagrada Comunhão. Podemos fazer com que Jesus nos sare pela proximidade com o sacramento da confissão. Podemos conhecer, receber e desfrutar da graça divina que nos é dada nos sacramentos católicos. Porém, parece que nós nos esquecemos muitas vezes que ainda há centenas de milhões de irmãos nossos que ignoram a redenção, que vivem fora da Igreja Católica, sem padres, sem sacramentos, sem Jesus. São muitos os que ainda vivem nas superstições da idolatria, desperdiçam patrimônio da bondade e energias generosas em cultos humilhantes, em práticas estúpidas e cruéis. Por isso podemos dizer que todos eles são como essa mulher, que se ouvisse a pregação da verdade, poderia chegar a esse pensamento: se eu puder ao menos tocar, não em Jesus, mas nas barras dos seus vestidos, também eu poderei ser redimido. É por isso que a Igreja, dentre tantas outras iniciativas, escolheu o dia de hoje para o Dia das Missões, para rezarmos pela sua ação missionária,
para rezarmos pelos seus missionários espalhados pelo mundo. É claro que todos nós devemos também ser missionários dentro de casa, que é o lugar mais difícil, no nosso ambiente de trabalho, entre os nossos amigos, na roda de amigos, na convivência com conhecidos, com amigos, com as pessoas que nós encontramos na rua. Todos nós devemos nos converter em missionários, não como protestantes que querem enfiar a Bíblia goela abaixo da pessoa, mas como alguém que traduz a Bíblia nos seus atos diários, que converte não pela eloquência, já que nem todos possuímos esse dom, mas pelo bom exemplo, pela catequese do bom exemplo, a começar por dentro de casa. Nosso Senhor deu a seus apóstolos esta ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Os apóstolos executaram exatamente esta ordem que receberam de Nosso Senhor. E depois dele, várias pessoas, homens e mulheres, como São Paulo, acenderam o fogo do amor divino no mundo. E de século em século, Nosso Senhor suscitou entre os homens pessoas que se dedicaram especialmente à missão, em levar para os lugares pagãos o nome de Jesus e a boa nova do seu Evangelho. E este fogo aceso se propagou como um fogo que toma conta de árvore em árvore, ou seja, de alma em alma, até chegar os nossos dias. Mas quem são os missionários pelos quais devemos rezar especialmente neste dia? A grande maioria deles são jovens, dos seus 25 anos, que, abandonando o mundo, dedicam-se a levar o nome de Jesus, começando por dentro de casa, decidem não se trancar entre as paredes daquelas casas, levando o amor a partir de dentro daquelas paredes, vão para o mundo. Além de traduzir o Evangelho em sua vida, levam de fato a palavra de Deus, dedicam-se a nações, a povoados, a pessoas que de outro modo não conseguiriam ouvir a palavra de Deus. São moças que, apesar da fragilidade feminina, vão contra toda a esperança do mundo, não se deixam levar por um amor que pode caducar neste mundo, mas se entregam ao amor de Jesus e se colocam na estrada para pregar o Evangelho. Quantos santos, quantas santas nós celebramos ao longo do ano litúrgico que foram missionários? A nossa própria terra da Santa Cruz é fruto deste ardor que esteve presente no coração de tantos santos homens e mulheres que desbravaram e construíram isso que hoje nós chamamos de pátria. O Brasil é fruto das santas missões, é fruto daquele objeto pelo qual hoje nós rezamos, os missionários. São Paulo já dizia de si mesmo: todos os missionários encontram os perigos em suas viagens. Ele faz listas e mais listas de perigos que ele sofreu na sua missão. Os missionários estão expostos, portanto, a perigos, a sede, a fome, perigos de doença por causa de diversos climas, sem médico, com medicamentos escassos, inapropriados, perigos de morte pela fadiga, pelas doenças mal curadas ou pelo próprio martírio. Todos eles estão dispostos a morrer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Igreja hoje nos impõe como uma obrigação rezar pela sua ação missionária no mundo, para que a salvação alcance o maior número possível de almas. Isso é prova, caríssimos irmãos, de que igreja, religião, nem apenas um clube de pessoas que se sentem bem debaixo de uma doutrina comum. Não é apenas um grupo de pessoas que têm objetivos em comum, objetivos bons, de caridade, de filantropia, não. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é a barca da salvação que nosso Senhor colocou nesse mundo. E nessa barquinha da igreja, barca de São Pedro, todos precisam entrar para alcançar a salvação eterna. São João Paulo II falava em instrumentos de salvação. A barquinha de Pedro, a Igreja Católica, é aquela que salva, porque
porque ela possui todos os meios ordinários e extraordinários para conferir tal salvação. Mas, dizia São João Paulo II, espalhados pelo mundo há também instrumento de salvação, como seja a própria Sagrada Escritura, pela qual qualquer pessoa pode chegar ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e se converter à verdadeira fé católica. Há comunidades cristãs que possuem grande respeito à Nossa Senhora, muitas vezes veneração verdadeira e honesta para com Maria Santíssima. Há comunidades cristãs que possuem alguns sacramentos válidos, e por esses meios, por esses instrumentos de salvação, todos eles podem chegar ao conhecimento da verdade e ser alcançados pela salvação. Mas esses instrumentos que estão lá pertencem pertencem à Igreja Católica. Por isso, mais do que nunca é verdadeiro que fora da Igreja não há salvação. Por isso é urgente rezar pela conversão dos pagãos. É urgente que o nome de Jesus se espalhe, para que as pessoas possam ter a possibilidade de conhecer a verdade e optar por elas. Por isso, é um dever de gratidão no dia de hoje rezar pelos missionários, para que aquele Deus que um dia nos deu a fé no dia do batismo também dê a mesma fé a tantos irmãos afastados ou que de algum modo já receberam o sacramento do batismo validamente, mas se afastaram da prática da santa religião. Rezemos para que voltem. A barca de Pedro, como diz o Papa Francisco, há lugar para todos. Mas precisamos também tomar consciência de que todos os que estão na barca de Pedro precisam viver como na companhia dos apóstolos, em santidade, em amor a Jesus, provando a fé que receberam na prática, no dia a dia. Do contrário, o batismo recebido será apenas mais um dos motivos pelos quais tal pessoa que não vive de acordo com a fé será um dia condenado, se de fato não se converter. Como é que nós podemos então ajudar os missionários? Em primeiro lugar, rezando. O mais importante, e por isso a igreja insiste hoje nessa missa, rezar pelos missionários. E aqui um fato interessante: a oração é tão excelente, é tão importante na vida e na missão da igreja, que a grande patrona das missões era uma monja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Coisa totalmente parece contraditória. Missão é sair, é pregar, é fazer ação fora, e a patrona ser uma monja que não pode sair, não pode pregar. A única coisa que ela pode fazer é rezar. Mas rezou tão bem, escreveu tantas cartas a padres, a missionários, e inflamou tantos corações, especialmente com sua vida, que hoje ela é uma das patronas. Rezemos, portanto, de modo particular a Santa Teresinha, para que ela sustente o vigor dos missionários católicos, para que estejam dispostos a pregar o Evangelho a custas da própria vida, se necessário coroem o seu ministério pelo martírio, se não o martírio de sangue, que seria a coroa triunfante, ao menos pelo martírio diário, aquele martírio branco, do qual falava o Papa Bento XVI, ao se referir ao cumprimento fiel dos deveres de Estado. Cada um de nós, portanto, pelo cumprimento dos deveres de Estado, podemos ser missionários, ou seja, traduzir em nossa vida a fé que hoje nós professamos aqui na comodidade de uma igreja. Não é suficiente daqui a pouco nós ficarmos de pé e rezar o credo. Esse credo precisa ser traduzido em nossa vida. A oração, portanto, é o grande meio e o mais necessário para a ação missionária da igreja. É o motor de todas as boas obras, visto que sem a bênção de Deus não poderemos concluir nada de bom. Ofereçamos, portanto, hoje a Santa Missa, a nossa comunhão pelos missionários, pelas santas missões católicas, por todos aqueles que neste mundo tão esquecido de Deus levam o nosso Senhor e as suas palavras, os seus exemplos às pessoas, às almas imortais.
Certa vez, São Paulo, chegando a Troade, muito cansado, adormeceu e durante o sono teve um sonho. Viu um homem da Macedônia que estendia-lhe as mãos e lhe gritava: "Venha a Macedônia e ajuda-nos." Ele acordou, assustado por aquele sonho, por aqueles gritos, levantou-se imediatamente e partiu o mais rápido possível para aquela região que ele viu no sonho. Assim, caríssimos irmãos, hoje, nos acordando do sono em que muitas vezes nós nos colocamos, levados pelo cotidiano, pela rotina, a Igreja hoje nos faz acordar da China, da Índia, das ilhas espalhadas no Oceano Pacífico, da Terra do Fogo, dos gelos polares. Inúmeras são as almas que hoje clamam por nós. E se nós não podemos, como São Paulo, nos levantar e sair para socorrer essas almas com a nossa ação, joguemos-nos e rezemos a nosso Senhor, para que a nossa oração os alcance, a nossa oração os sustente e aos pagãos os conduza ao conhecimento e à profissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos para que Deus sustente seus missionários, para que a Santa Fé Católica se propague pelo mundo pagão e assim se reacenda também em nossos corações aquela primeira fé que recebemos no dia do nosso batismo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.